viabilizar um projeto democrático e popular de reconstrução e transformação do país. E sabe, Genuíno, eu não acredito em coincidência. Para mim, coincidência não existe. Existem convergências, às vezes, que a gente desconhece. Acasos, né, Mauro? Acasos. Agora, me parece muito interessante que hoje a Polícia Federal esteja desfechando essa operação para apurar os crimes cometidos, por enquanto apenas os crimes financeiros, que há uma série de outros crimes, cometidos de desvio de dinheiro durante a intervenção militar no Rio de Janeiro. Porque a intervenção militar federal no Rio de Janeiro, na verdade, uma intervenção militar, ela teve um papel importante na eleição do Bolsonaro em 2018, né, Genuíno? Porque ela ali projetou para uma opinião pública acuada com a coisa da violência a ideia de que, olha, faz a intervenção militar no Rio de Janeiro que os militares resolvem, né? E claro, o Bolsonaro cavalgou nessa narrativa, né, em 2018. Né? E é bom deixar claro, Mauro, que após a intervenção no Rio de Janeiro, teve o assassinato da Marielle Franco. Foi após a intervenção no Rio de Janeiro. E a intervenção no Rio de Janeiro teve como justificativa o carnaval de 2018, que foi aquela manifestação da escola Tuiuti, né? Tuiuti, com aquele samba que mobilizou o carnaval carioca e a opinião pública brasileira. Aí houve a intervenção articulada pelo general Sérgio Etchegói, que era do Gabinete de Segurança Institucional. O Braga Neto foi o interventor no Rio de Janeiro. E a base eleitoral do Bolsonaro estava sob controle com essa intervenção. E, a partir daí, houve uma escalada para construir um discurso de extrema-direita que combinou com a estratégia da Lava Jato. É impressionante como essas coisas se combinam. É um novo tipo de golpe, é um novo tipo de coação em que não é mais aquela violência desmedida como aconteceu no Chile, mas é uma violência mais sofisticada. E eu acho que o que está faltando aqui no nosso país, Mauro, é que o meu partido, os partidos de esquerda, precisam encetar uma campanha popular, de rua, de mobilização, exigindo punição dos golpistas. Nós não podemos ficar só na expectativa e cruzar os braços diante de decisões corretas da Suprema Corte e da Polícia Federal. Nós temos que mobilizar forças sociais para exigir a punição dos golpistas, porque o estrago foi muito grande. E se a coisa continua só no âmbito da CPMI e do Supremo, vai se fazer blindagem, vão fazendo blindagem, blindagem aqui, blindagem acolá, que, no meu modo de entender, não é o caminho mais adequado. Aquela simbologia das mãos do presidente com os 3 comandantes e o ministro da Defesa é uma simbologia que ainda não está materializada num processo de expurgo e de cortar na própria carne do que aconteceu nesses 6 anos do golpe para cá. Sim. Tem um aspecto, a gente está chamando bastante atenção disso agora. Ontem era do meio para o final da tarde, o Marcelo Godoy, um grande jornalista, né, dessa área aí militar, escreveu um livro sobre o centro de tortura, que era a casa lá de Petrópolis, um jornalista... Casa da Vovó. Casa da Vovó, né? Que era sobre a OBAN, a Operação Bandeirantes São Paulo. Exatamente, é o livro que revela a Operação Bandeirantes, um jornalista digno e muito competente. Ele dizendo isso, que dependendo de como a coisa caminhar, Bolsonaro sendo condenado, ele deverá ser expulso do Exército. Eu acho que, do ponto de vista simbólico, o Bolsonaro ser expulso do Exército talvez seja até mais forte do que ele ser preso, né? Porque nesse universo simbólico bolsonarista, o fato dele ser do Exército é uma pedra angular, né? Você tem razão, Mauro. Eu estava na Câmara dos Deputados com ele quando houve a decisão do Superior Tribunal Militar que o processo saiu do Rio de Janeiro e foi para o STM. E ele fez toda uma articulação com a direita parlamentar, que era representada na época pelo partido que ele estava vinculado, que era o PDS, né, que depois vira PP, para que ele não fosse condenado e saísse, não fosse expulso. Por quê? Porque ele sempre manteve o discurso de que ele representava a instituição.
É o meu exército e o exército. E eu entendo que as Forças Armadas, em particular o exército, e eu cobrava muito isso deles, como é que eles deixam se vincular com uma figura que o próprio general Leônidas Pires, que foi comandante do exército, ministro do exército, antes da Ministério da Defesa, falava, assim como Geisel, que ele foi um péssimo militar. Então, eu acho... Agora, eles se locupletaram com a política de Bolsonaro. Botaram generais no gabinete do ministro Toffoli, fizeram Twitter, fizeram toda uma articulação política, recuperaram o discurso da guerra cultural. O Vilas Boas falou que o Brasil estava se livrando do politicamente correto. O politicamente correto era uma posição preconceituosa em relação à luta das mulheres, à luta antirracista, a luta da comunidade LGBTQIA+, e recuperar a ideia do inimigo interno, com base na teoria, Mauro, do Avelar Coutinho e do Olavo de Carvalho, para criar essa ideia de guerra interna, que recuperava o conceito da Guerra Fria. Isso contaminou profundamente a doutrina militar. Isso desviou as Forças Armadas de qualquer política pública de defesa. E é disso que a gente tem que reconstruir. Você tem o lado da punição, que tem que haver pressão, mas tem o lado também da reformulação da orientação para as Forças Armadas. As Forças Armadas foram contaminadas irremediavelmente. E não adianta passar o pano na cabeça. A coisa foi muito profunda, porque misturou o pensamento conservador histórico da instituição com o discurso desses altos. E o discurso do Inominável não era propriamente dele. Ele seguia as orientações de chefes militares que dava aula na Escola de Comando de Estado-Maior, que dava aula na AMAN, na Escola Superior de Guerra, naquele processo de criação do Ministério da Defesa, depois o governo Lula e Dilma, e vai por aí afora. Portanto, esse problema do papel político das Forças Armadas não está resolvido pela democracia brasileira. Perfeito. Rebeca. Deixa eu chegar aqui nessa conversa com o superchat que tem para gente, genuíno, do Vitor Sarno. Ele diz: é fundamental investigar os principais líderes do partido militar que gerou o golpe de 2016, a prisão de Lula e o governo de Bozo, Etgói e Vilas Boas. Olha, Etgói, Vilas Boas, o Ramos, que era o comandante do 2º Exército, o Comando Sudeste, o Braga Neto, que era o interventor no Rio de Janeiro, pessoal, que foi ministro da Defesa e depois vice-presidente da República. A cúpula militar se comprometeu irremediavelmente com essa tragédia que foi o governo do Inominável. Em nome de quê, Mauro? Em nome do combate à esquerda, ao PT, embalado pelo lavajatismo, e fizeram esse estrago com o país. Então, é necessário passar o Brasil a limpo, é necessário fazer um debate franco, sincero e profundo de como as Forças Armadas, por que as Forças Armadas tão rapidamente entraram nesta grande aventura depois do período de abertura de Nova República e do governo Lula e Dilma.